Neste vídeo vou fazer a atualização do projeto Guerras e Conflitos do século XX. Vou falar da Segunda Guerra Mundial. Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que sobre esta guerra há muitos livros por aí. Teremos outros, assim como teremos outros também da Primeira Guerra. Para esse projeto eu já fiz um sobre a Primeira Guerra Mundial, vou deixar aqui. Também fiz sobre a Revolução Mexicana, né? Revolução Mexicana na literatura, livros que abordam a questão. Vou deixar aqui embaixo o post desse projeto com os vídeos de atualização que eu já fiz, tá bom? Este vídeo vai ser curto porque para cada livro que eu vou citar já tem um vídeo específico comentando bem a obra. O primeiro que eu vou falar, O Rinoceronte, do Ionesco. Vou deixar o vídeo aqui. O que ele traz sobre a Segunda Guerra? O que ele traz não é óbvio, a Segunda Guerra não é nem mencionada. Mas quem conhece o autor, quem conhece o teatro do absurdo, sabe que depois da Segunda Guerra, muitos dramaturgos, dentre eles o Ionesco, o Beckett, produziram obras assim, trazendo a realidade que parece tão surreal, tão grotesca, tão irreal, para o teatro, de modo que ela pareça absurda. O teatro é do absurdo, mas não é o teatro que é absurdo, a realidade que é absurda. Porque quando você entende por meio da metáfora ou da alegoria o que o autor, o dramaturgo quis dizer, você percebe que ele está descrevendo a realidade de uma maneira alegórica. É o que acontece aqui. Então, de repente, todo mundo começa a virar rinoceronte. Vira um, depois vira outro. Aí porque um e outro viraram rinoceronte, o terceiro também vira. E assim vai. Até que todos vão virando rinoceronte. Fica um casal. E ainda assim, se sentem, um dos membros aí do casal se sente tentado. Porque se a maioria está indo, por mais que eu tenha consciência do que me parece certo, por mais que eu tenha os meus valores, mas se a maioria foi, eu também vou, porque eu não quero ficar certo sozinho, né? Mais ou menos isso, não é dito isso dessa forma, mas o que move a pessoa é isso. O que o autor critica? O discurso de manada, o que ficou muito evidente com os regimes totalitários da Segunda Guerra, fascismo e nazismo. Então, muitas pessoas aderiram ao partido nazista, pessoas que você nem imaginava que tivesse aquele posicionamento, mas aderiram. Um adere, outro adere, outro adere, e todo mundo vai aderindo. É uma crítica, é um olhar com lupa no comportamento de manada. A Peste, de Camus. Além de ter feito um vídeo específico sobre este livro, eu também fiz O que Esperar de Camus e lá eu comento um pouco sobre o autor. Aqui ele também fez depois da Segunda Guerra Mundial, claro, e aqui a gente também tem uma alegoria. De repente, numa cidadezinha, ratos começam a atacar. Não é começar a atacar, começam a surgir muitos ratos, os ratos saem dos bueiros. E eles contaminam as pessoas, e as pessoas adoecem, ficam com peste, as pessoas adoecem, as pessoas morrem. A crítica do Camus é mais ou menos a mesma. Não é teatro do absurdo, é uma outra alegoria, mas a crítica é mais ou menos a mesma que do Ionesco. De repente, as pessoas saem, não saem do armário, saem do bueiro, né? Os ratos começam a invadir e uma praga começa a surgir de modo a corromper a... Eu ia falar ordem, mas não é ordem. Começa a corromper os laços sociais, as dinâmicas sociais, e a trazer doença, e a trazer morte, e a trazer destruição. O Camus estava criticando a mesma coisa. Estava criticando o estado em que ficou a Europa depois da Segunda Guerra e por que ficou daquela forma, né? O que ele evidencia aqui? O discurso fascista é muito sedutor. É muito fácil você ceder a um discurso que prega a ordem, a extinção da pobreza, a desenvolvimento, a emprego, tarará, tarará, tarará. Aquilo que todo mundo quer. Agora, os meios que vão utilizar para que isso aconteça é que não são explicitados. E as pessoas que caem nesse discurso também não param para pensar e às vezes nem estão interessadas em pensar que meios são esses. Elas só querem resultado, elas só querem respostas, elas não querem processo. É um perigo que, aos olhos de Camus, precisa ser combatido. Aos olhos do Camus, por meio do Dr. Rieu. Então, se você tiver mais interesse sobre essa questão, dê uma olhadinha no vídeo que eu fiz.
E o último livro é Dr. Fausto, do Thomas Mann. Também vou deixar o vídeo aqui. Aqui também é o mesmo assunto. Thomas Mann também critica essa mesma questão. Por que construímos Hitler? Por que deixamos as coisas chegarem a este ponto? Percebam que também é alegórico, porque ele se remete a Fausto da lenda, né? Já fiz vídeo sobre a lenda de Fausto, o mito de Faustico, já fiz o vídeo sobre o Fausto do Goethe, já fiz o vídeo sobre Thomas Mann, então se você se interessa por esse assunto, dê uma procuradinha aí no canal que você vai achar. Aqui nesta obra, o Fausto representa também o povo alemão, que fez o pacto com o diabo. Neste caso especificamente, o diabo é Hitler. Fez o pacto com o diabo e depois tem que pagar o preço, é o que Thomas Mann acredita, né? A Alemanha tem que pagar o preço por ter permitido o que aconteceu, por ter, não só permitido, por ter eleito e incensado um anticristo. Onde foi que nós nos perdemos para chegar ao ponto que chegamos? Né? A discussão que ficou depois disso, lá na Alemanha, depois de Hitler, foi mais ou menos essa, principalmente com a escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer. O que fizemos para permitir que as coisas chegassem a esse ponto? O que aconteceu e quando aconteceu que não percebemos, como aconteceu, mais ou menos essas questões que vieram à tona. Tem muito estudo depois disso. E Thomas Mann retoma a tradição do Pacto Fáustico para apresentar a percepção dele sobre o ocorrido. Então aqui nós temos 3 obras que tratam, que abordam a Segunda Guerra Mundial, e nenhuma delas menciona a Segunda Guerra Mundial. Isso que é legal. Todas elas lançam mão de alegoria ou metáfora para fazer referência à Segunda Guerra Mundial, ao fascismo, todos estão falando de fascismo aqui, ao fascismo, ao comportamento de manada. Por isso que essas obras são incríveis, é muito legal tratar de um assunto sem mencioná-lo. O que para alguns pode ser ruim, porque muitas pessoas não percebem o que está em jogo aqui. Mas é assim, é o que eu sempre falo, se a gente analisar o contexto do surgimento da obra, o posicionamento do autor, aí fica mais fácil a gente entender o que está em jogo aqui. Certo? Me digam se vocês leram uma dessas obras, ou se vocês leram todas, ou se vocês viram os vídeos em que eu comento cada uma delas. Eu vou adorar saber. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.